Como uma surpreendente traição revelou os segredos ocultos de uma família em 30 dias. Ana sempre acreditou que a vida em São Miguel do Araguaia era simples, mas cheia de amor. Com seu sorriso acolhedor, recebia todos os clientes na mercearia que herdou dos pais, um lugar onde cada prateleira guardava memórias e histórias compartilhadas. Seus filhos brincavam ao redor enquanto o pai, um homem de dignidade inabalável, ensinava lições de valores que moldaram sua vida. Mas a paz daquela rotina se desfaria em um instante. Ao ouvir um murmúrio na cidade, seu coração se apertou. Carlos, seu irmão mais novo, e a traição escondida que ele tramava. Como pôde ele planejar abrir um negócio rival? O eco das risadas infantis se apagou na mente de Ana, substituído por um grito silencioso. Por que Carlos? Nos dias que se seguiram, Ana percebeu que o familiar se tornava rival. Seus vizinhos, aqueles que sempre foram amigos, começaram a hesitar. O que antes era uma comunidade unida agora estava dividida entre os que buscavam os preços mais baixos do irmão e os que tinham lealdade à antiga mercearia. A imagem de Carlos em sua mente se transformava. Um sorriso enganador com promessas de um atendimento especial. A dor que outrora sentia ao cuidar dos filhos agora se tornava um peso imenso. Ela sabia que não podia se calar. Naqueles dias decidiu batalhar. Em uma luta contra a traição que a feria por dentro, Ana começou a se mover. Vou descobrir tudo, murmurou para si mesma, percorrendo os caminhos familiares em busca de verdades ocultas. A cidade observava, os olhos curiosos e sussurros inquietos preenchiam o ar. Ela alcançou velhos amigos da família, conversou com fornecedores e se lembrou de cada conto que ouviu sobre o passado. Cada resposta era um passo em direção à luz, uma gota de esperança em meio à escuridão da traição. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Conforme os dias passavam, Ana notou mais fissuras nas relações ao seu redor. Algumas amizades se mostravam mais frágeis do que imaginava, enquanto outras cresciam em força. A desconfiança pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. A cidade, que era seu lar, transformava-se em um campo de batalha silencioso, repleto de nomes e olhares hostis. O que deveria ser um simples embate familiar evoluía para um conflito que reverberava por toda a comunidade. O momento decisivo se aproximava, e Ana sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Na reunião comunitária marcada para decidir o destino dos negócios, ela se preparou para o confronto. Cada batida do coração era um lembrete da disputa que não era apenas por dinheiro, mas por tudo que amava. Você realmente acha que derrubar a nossa loja é o caminho? Sua voz ecoou, cheia de dor e firmeza. A cidade prendeu a respiração. O confronto final estava prestes a acontecer, e o destino da família, da mercearia e da comunidade se pendurava na balança. A luz do amanhecer estava crescendo, mas o que estaria por vir? O som das vozes ecoava pela sala de reuniões, criando um clima tenso e nervoso. Ana sentia os olhares pesados sobre ela, cada par de olhos carregando uma história e talvez, uma escolha que precisaria ser feita. Carlos estava lá, seu irmão, com um semblante confiante que a deixou ainda mais furiosa. Como poderia ele, em sã consciência, acreditar que roubar o sustento de sua família era a solução para seus problemas? Foi nesse instante que Ana lembrou-se de uma antiga história que sua mãe sempre contava, sobre um pequeno sapo que lutou contra um crocodilo para defender seu lar. Ele não era tão forte quanto o predador, mas não hesitou em enfrentar o desafio. Se aquele sapo conseguiu enfrentar um crocodilo, eu também posso enfrentar meu irmão, pensou Ana, seu coração pulsando com determinação renovada. Com um passo à frente, ela decidiu expor a verdade. Carlos, você pode ter ouvintes agora, mas a venda de produtos a preços irrisórios não é o que vai fazer essa comunidade prosperar. Precisamos de união, não de rivalidade. Sua voz soou firme, atravessando o ruído ao redor. As palavras dela romperam as amarras de silêncio. Os murmúrios que antes eram apenas sussurros começaram a se transformar em apoio. Um dos vizinhos, um senhor que frequentemente tomava café na mercearia e sempre comprava os doces que Ana fazia, levantou-se e disse: ela está certa. Ana nunca me deixou na mão, sempre cuidou da gente como se fôssemos da família. A mercearia é mais que um negócio, é um lar.
Outros se uniram a ele, compartilhando suas histórias e expressando apoio incondicional a Ana. Carlos tentava manter seu jeito indiferente, mas nos olhos dele um brilho de insegurança começou a surgir. Ana percebeu e, em vez de se sentir vitoriosa apenas por isso, sentiu uma onda de compaixão por seu irmão. Ele também estava perdendo algo valioso, a própria família. Carlos, vamos encontrar um jeito de resolver isso juntos. Não precisa ser assim, ela falou com a voz mais suave. Mas ele apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de raiva e decepção. Você nunca entenderia, Ana. Para você, tudo foi sempre fácil. Eu não tenho a mesma sorte. Não tenho o que perder. Sua resposta cortou Ana como uma faca. Era verdade que Carlos sempre se sentiu à sombra dela, mas isso nunca impediria de amá-lo incondicionalmente. No auge do embate, algo inesperado aconteceu. Mas antes de falar, Carlos hesitou, sua expressão começou a se desmantelar. O olhar descontrolado foi substituído por um semblante de desespero. Eu só queria que você visse o quanto eu sou capaz. Ele falou em um sussurro, quase quebrado. Ana sentiu a verdade crua em suas palavras. Com um gesto gentil, ela estendeu a mão. Alcança meu braço, Carlos. Não precisamos ser rivais, podemos ser aliados. A sala ficou em silêncio, as pessoas mal respirando, esperando o próximo movimento. Um momento de reflexão pairou no ar, mas Carlos olhou para a mão estendida e, mesmo que hesitante, um pequeno sorriso de tristeza surgiria em seus lábios. Ele estava prestes a responder, mas um alto barulho ecoou do lado de fora, seguido por gritos alarmados. A reunião interrompida, a tensão genuína agora se transformou em uma nova angústia. O que estava acontecendo lá fora poderia mudar tudo, até mesmo a relação deles. O destino da mercearia, da família e da comunidade estava prestes a ser abalado por um incidente inesperado. O que Ana descobriria naquele tumulto? O tumulto do lado de fora parecia aumentar a cada segundo. Ana mal conseguiu processar o que estava acontecendo. Gritos agudos ecoavam pela sala, e a tensão que antes envolvia os presentes agora se transformava em pânico. As pessoas começaram a se levantar, indo em direção à porta, e Ana sentiu seu coração disparar. O que poderia causar tanta agitação? Carlão, um dos amigos mais próximos de Carlos, foi o primeiro a sair da sala. Ele olhou para trás, os olhos arregalados, e antes de se perder na multidão, gritou: está pegando fogo na palhoça da Dona Lúcia. A ajudante não conseguiu conter. Aquelas palavras cortaram o ar. Dona Lúcia era uma figura querida na comunidade, sempre disposta a ajudar, e a ideia de que seu lar estava em chamas fez com que o sangue de Ana fervesse. Sem pensar duas vezes, ela seguiu-a entre os membros da reunião, puxando Carlos junto consigo. Assim que chegaram à porta, foram recebidos por uma cena desesperadora. Chamas já se erguiam ameaçadoramente, lambendo a estrutura de madeira da palhoça. Vizinhos tentavam ajudar, mas o fogo parecia avançar de maneira voraz. Ana viu Dona Lúcia, lágrimas nos olhos, tentando salvar o que podia. Os gritos e o cheiro de fumaça tomavam conta do ambiente, e no meio de toda aquela confusão, Ana sentiu um impulso forte. Carlos, vamos ajudar. Pegue baldes de água. Gritou para o irmão que por alguns instantes pareceu paralisado, como se a realidade o tivesse esmagado. Mas então, algo mudou. O olhar de Carlos se acendeu com uma determinação que Ana não via há tempos. Os dois se separaram para buscar ajuda, e enquanto corria para trazer baldes, ela pensou em como aquela situação realmente poderia unir a comunidade. Parecia que a vida tinha decidido colocá-los em um teste de caráter. Como poderiam se apegar a rivalidades em meio a um desastre? Por vários minutos, Ana e Carlos, lado a lado, formaram uma corrente, passando água incessantemente para tentar apagar as chamas. Com o esforço comum, outros vizinhos logo se juntaram, e a atmosfera se transformou. O calor do fogo não era nada comparado ao calor das mãos unidas na batalha contra o que poderia significar a perda de mais um lar querido. Ana olhava para seu irmão, enquanto trabalhavam juntos. Ele ainda tinha marcas de raiva no rosto, mas ali, havia algo diferente, um senso de propósito, de pertencimento. A ligação sanguínea começou a prevalecer sobre o ressentimento. Eu não sabia que você era tão forte, Carlos comentou enquanto arremessava água arduamente. E eu não sabia que você ainda tinha tanta luta dentro de si, respondeu Ana, respirando pesadamente. Mas antes que pudesse continuar a conversa, um estrondo a interrompeu. Uma tábua de madeira, outrora parte integrante da palhoça, desabou com um ruído ensurdecedor. O desastre fez a multidão recuar, e Ana sentiu um desconforto crescente no peito. Algo estava acontecendo, a situação poderia piorar rapidamente. Nesse momento, quando a fumaça começava a se dissipar, Ana notou um brilho familiar entre os escombros.
Seu coração acelerou. Carlos, olha! Mas antes que pudessem se aproximar do que quer que estivesse ali, gritos e uma nova tensão preencheram o ar novamente. O surto de desespero na multidão acendeu um alerta em seu interior. O que mais pode dar errado? Ana se perguntou angustiada. As emoções de antes foram substituídas pela incerteza. Era como se uma nova revelação estivesse prestes a emergir das cinzas. O que mais poderia ser revelado nesse dia fatídico? O que estavam prestes a descobrir, não só sobre a palhoça de Dona Lúcia, mas também sobre sua própria história e segredos que haviam sido mantidos escondidos por tanto tempo. A fumaça densa parecia dançar ao redor, acrescentando um toque de pesadelo àqueles momentos agonizantes. Ana, com a adrenalina correndo em suas veias, olhava com atenção para a estrutura em chamas. O brilho que ela viu anteriormente ainda aguçou sua curiosidade, mas a urgência da situação fez-a hesitar. O que seria aquilo que poderia mudar tudo? Carlos, precisamos ter cuidado, gritou ela, tentando controlar o impulso de se aproximar do que quer que fosse. Mas seu irmão estava focado em apagar o fogo, juntando-se aos vizinhos que apressadamente traziam mais baldes. O instinto de preservar o que restava do lar de Dona Lúcia superava qualquer outro pensamento. Como que em resposta à sua preocupação, o fogo crepitou mais alto, e Ana parou um instante. Ela podia sentir a energia da comunidade ao redor deles, a união forçada pela emergência. Essas pessoas, antes apenas vizinhas, agora eram um time lutando contra uma força avassaladora. Essa virada na história de todos parecia estar mudando também o que havia entre ela e Carlos. Enquanto baldes eram preenchidos, Ana tentou olhar mais de perto entre os escombros. Eu preciso saber o que é, pensou sem conseguir conter a curiosidade. O brilho parecia insistente e chamativo, talvez como um símbolo de esperança, mas ao mesmo tempo, uma inquietação a envolvia. E se o que encontrasse ali fosse pior do que a destruição já evidente? Ainda debatendo em sua mente se deveria se arriscar, Ana notou uma figura aproximando-se da palhoça em chamas. Era Dona Lúcia, com a expressão entre o desespero e a luta. O que você está fazendo? Fique longe do fogo, gritou um dos vizinhos, quase puxando-a para trás. Mas Dona Lúcia não parecia ouvir. Hein, Dona Lúcia? Gritou Ana, apressando-se em sua direção. O que você está tentando fazer? Meu próprio segredo. Estava na minha mesa, não posso deixar isso queimar. Respondeu Dona Lúcia, olhando para trás com olhos marejados. Seu desespero era palpável, e Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. O que seria tão valioso a ponto de arriscar sua vida e segurança? A tensão estava aumentando à medida que todos percebiam a insistência de Dona Lúcia. Enquanto isso, o fogo progredia, engolindo sua casa em um ritmo frenético. Outros vizinhos também começaram a gritar, alguns tentando conter Dona Lúcia, outros focando em apagar o fogo que parecia querer se expandir ainda mais. Eu vou com você, decidiu Ana decidida, enquanto Carlos se voltava para observar a cena com preocupação. O irmão correu novamente em direção aos baldes, sem certeza de como ajudar na situação mais crítica. Mas não era mais apenas sobre o fogo, era sobre proteger família e laços. Dona Lúcia apenas acenou em resposta e juntas, elas se aproximaram mais da palhoça. Ana mal conseguia respirar, cada passo em direção ao pesadelo era mais difícil. Mas ali no calor das chamas e sob o peso da urgência, Ana sentiu uma responsabilidade crescendo. Se houvesse algo mais profundo que a palhoça das chamas, um segredo guardado por tanto tempo, ela precisava descobrir. Finalmente, quando chegaram ao que restava da mesa, Dona Lúcia estendeu a mão, agarrando um objeto coberto de cinzas. O coração de Ana disparou. O que seria? Mas antes que pudessem reagir mais, uma explosão de madeira queimada fez as chamas aumentarem ainda mais, e um pedaço da palhoça desabou bem ao lado delas. O mundo parecia ter desmoronado instantaneamente, e o pânico tomou conta do ar. Rápido, vamos sair daqui! Gritou Carlos, que finalmente se juntou a elas. Mas Ana não conseguia se afastar da cena. Um novo mistério para resolver emergia. Não. O que você tem aí, Dona Lúcia? Perguntou Ana, agora consciente de que aquela descoberta poderia ser o início de algo maior. A mulher parecia hesitante, com os olhos reluzindo uma mistura de dor e necessidade. A palhoça, junto com os segredos, estava ali, e a luta mais intensa mal havia começado. O que mais estava prestes a surgir das cinzas? Algo que poderia mudar não apenas as vidas de Dona Lúcia, mas de toda a comunidade e de Ana e Carlos aqui. A fumaça envolvia tudo como um manto pesado, dificultando a visão e a respiração. Ana sentia o calor das chamas consumir o que antes era o lar de Dona Lúcia. O que era aquele objeto que a mulher segurava? Seria uma esperança ou uma dor a mais?
Vamos sair daqui. Isso não é seguro. Carlos insistia, puxando Ana pelo braço. Mas o olhar determinado de Dona Lúcia a fez parar. Era um olhar que implorava por compreensão. Mas Dona Lúcia começou Ana, mas a mulher a interrompeu. Isso é tudo que me resta. Se eu perder isso, perco minha história, minha vida. Gritou Dona Lúcia, a voz embargada de emoção. Ana sentia seu coração apertar ao ouvir aquelas palavras. O que poderia ser tão precioso a ponto de arriscar tudo? Nesse momento, o objeto que Dona Lúcia segurava reluziu sob a luz do fogo. Era uma pequena caixa, já queimada em alguns pontos, mas ainda intacta o suficiente para guardar algum mistério. Uma decisão pesada pesou sobre os ombros de Ana. Ela podia ver a dor nos olhos da mulher. O que viria a seguir poderia ser a chave para entender sua história e, quem sabe, a história de todos na comunidade. Eu vou ajudar você a tirá-la daqui, disse Ana, agora com a determinação crescendo dentro de si. Acreditava que no final daquela história haveria algo maior. Carlos hesitou, mas logo concordou. Está bem, então vamos. Com o esforço conjunto, elas começaram a se afastar, a caixa segurada firme nas mãos trêmulas de Dona Lúcia. O calor das chamas era intenso e as labaredas pareciam querer devorar tudo ao seu redor. Ana olhou para o local onde a palhoça estava antes. As paredes, assim como as memórias, haviam diante de seus olhos, desmoronado. A devastação era cruel e implacável. Lá atrás, tem um espaço mais seguro, gritou Carlos, apontando para uma área mais afastada do fogo. O trio correu, cada um lutando contra o pânico que tentava dominá-los, os vizinhos gritando e correndo à sua volta. Ana arriscou um olhar para a caixa nas mãos de Dona Lúcia. A mulher a olhou nos olhos, e a chama da esperança piscou. Finalmente, chegaram a um ponto em que o calor já não era insuportável. O grupo se agachou ofegante longe das chamas. As pessoas ao redor continuavam a trabalhar contra o fogo, mas o foco de Ana estava em Dona Lúcia. Ouvindo os sons de sirene se aproximando, Ana se aproximou um pouco mais da mulher. O que tem dentro dela? Perguntou, a curiosidade transbordando em sua voz. Dona Lúcia parecia hesitar, olhando a caixa com uma expressão que misturava medo e esperança. É algo que pode responder a muitas perguntas sobre nossa comunidade. Segredos, ela começou, e o sussurro de suas palavras parecia carregar o peso de um fardo. Mas também pode trazer mais dor do que felicidade. Aquelas palavras quase a paralisaram. O que poderia ser tão profundo? O que Dona Lúcia estava prestes a revelar poderia mudar tudo, mas seria a comunidade forte o suficiente para suportá-lo? O que você vai fazer com isso, Dona Lúcia? Perguntou Ana, a urgência de sua voz tornando-se impossível de ignorar. Eu não sei, não tenho certeza se estou pronta para isso neste momento. A sirene da ambulância cortou o ar, mesclando seu som agudo com o crepitar do fogo ao fundo. Ana e Carlos trocaram um olhar, percebendo que aquela era uma encruzilhada. O que sairia daquela caixa poderia definir o futuro deles e de todos ao redor. E assim, com o coração na mão, Ana entendeu que era hora de escolher. Ela era parte da história agora, ao lado de Dona Lúcia e Carlos. A pergunta que pulsava em sua mente se fortalecia. O que aconteceria se eles decidissem abrir a caixa? Pronto para dar um passo em direção ao desconhecido, Ana sabia que o desfecho daquela escolha poderia ser mais forte do que qualquer chama. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser revelada. Ana respirou fundo, sentindo o cheiro de queimado e o peso do momento. O fogo ainda lamparinava à distância, mas ali, sob a sombra de um antigo pé de mangueira, o grupo se encontrou em um pequeno oásis de segurança, longe da devastação. Cada sirene que se aproximava parecia um lembrete da urgência da situação, mas a tensão do instante pesado como chumbo. Dona Lúcia, você precisa nos confiar isso, insistiu Ana, com a voz firme, embora seu coração estivesse incerto. Podemos enfrentar isso juntas. Nós estamos aqui por você. Carlos, ainda ofegante, olhou para a mulher, como se sua presença ali pudesse mudar o destino daquela caixa. A casa em chamas não era apenas a casa da Dona Lúcia. Era a história de uma comunidade inteira indo para o fogo. A pequena caixa, que agora era o único vínculo com o passado, poderia ser a ponte para um futuro diferente. Você só precisa nos dizer o que está dentro, disse ele, tentando encorajar a mulher. Talvez seja a sua chance de libertar essas memórias, de ensinar à comunidade uma nova história, uma que vai além do que aconteceu aqui. A expressão de Dona Lúcia se suavizou temporariamente, mas logo o medo voltou, escuro e profundo. Eu tenho medo do que está dentro dela. O que minha história pode trazer à tona, pode ser doloroso. Suas mãos tremiam enquanto seguravam a caixa colada ao peito. A fragilidade daquele momento era palpável. Dona Lúcia, dor e verdade andam de mãos dadas.
Ninguém está pronto para ouvir, mas todos precisam saber. Você é mais forte do que pensa, disse Ana, com um brilho de determinação nos olhos. Após alguns segundos que pareceram horas, Dona Lúcia finalmente relaxou a mão ao redor da caixa, e seus olhos brilharam com lágrimas. É isso que faço há tanto tempo. Guardar segredos. Mas talvez seja a hora de compartilhar. Se eu não fizer isso agora, nunca farei. O coração de Ana acelerou enquanto Dona Lúcia finalmente se preparava para abrir a caixa. Um silêncio pesado caiu sobre eles, quebrado apenas pelo zumbido distante das sirenes e o farfalhar das folhas. Carlos prendeu a respiração, mantendo os olhos fixos na mulher. Com a mão trêmula, Dona Lúcia começou a abrir a caixa. O metal já queimado unia o antigo ao presente numa dança de desespero e esperança. A tampa se ergueu lentamente, revelando um emaranhado de papéis amarelados e uma série de fotografias desbotadas. Essas são memórias, cartas e fotos de pessoas que amei. Segredos que foram enterrados, coisas que nunca contei a ninguém. Meu marido, meus filhos, tudo isso me faz lembrar do que perdemos e do que ainda podemos salvar, ela murmurou, suas palavras emergindo como uma sonoridade de lembranças. Ana não conseguia desviar os olhos das imagens. Cada uma narrava uma história própria, um fragmento de uma vida que antes tinha significado. Mas no fundo, essa caixa também guardava algo que poderia explodir na comunidade como um estupim. E se houver algo aqui que possa magoar mais pessoas? Perguntou Carlos com a voz hesitante. Precisamos pensar bem no que fazemos com esses segredos. Dona Lúcia olhou diretamente nos olhos de Ana e Carlos. Se a verdade é dolorosa, ainda assim é necessária. Precisamos dar um novo significado a tudo isso. Juntos, o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, como se a própria natureza estivesse abraçando a gravidade do momento. Enquanto as palavras ecoaram, Ana sentiu uma conexão profunda com Dona Lúcia e Carlos. Aquela caixa não era apenas um repositório de dor, mas também de resiliência. E assim a decisão estava clara. Nesse instante, uma onda de sirenes cortou o ar e os olhares se cruzaram de forma intensa. O futuro daquela comunidade dependia do que estariam prestes a descobrir. E Ana, nervosa mas decidida, respirou fundo, pronta para encarar o que quer que viesse a seguir. Estamos juntos nessa. Agora, vamos entender o que a verdade tem a nos ensinar, disse Ana, com convicção, enquanto Dona Lúcia começava a retirar as fotos uma a uma. O que exatamente aquelas imagens revelariam? Há quanto tempo estavam guardadas? E acima de tudo, quais segredos iriam agitar a calmaria da comunidade que até então parecia um refúgio de paz? Sem descanso, Ana soube que eles estavam a um passo do desconhecido, onde tudo o que acreditavam poderia ser desmantelado. A verdade estava prestes a surgir, e ela carregava um peso que poderia mudar tudo. Dona Lúcia começou a retirar as fotografias com cuidado, como se cada uma delas fosse uma lembrança frágil, um cristal que podia se estilhaçar ao menor toque. A primeira foto mostrava um grupo de pessoas reunidas em volta de uma mesa, seu sorriso contagiava a cena, transparente como um dia ensolarado. Ana sentiu um frio na barriga ao ver a expressão do marido de Dona Lúcia. Era um homem com uma energia vibrante, que transmitia alegria e força. Essa era a nossa festa de comemoração da colheita, anos atrás. Olhe para esses rostos, disse Dona Lúcia, seu olhar perdido na recordação. O eco da risada imaginária parecia preencher o espaço ao redor, mas logo a sombra retornou ao seu rosto. A vida era simples, mas feliz até que tudo mudou. Carlos encostou-se à árvore, tentando digerir aquele relato. O que aconteceu depois? Perguntou com um toque de curiosidade. A pergunta fez Dona Lúcia hesitar. Ana sentiu a tensão aumentar enquanto a mulher explorava suas memórias em busca de palavras. Perdi pessoas, algumas delas partiram de forma trágica. Eu não sabia como lidar. Assim que Dona Lúcia ergueu outra foto, uma nova tensão pairou. Aquela imagem revelava um grupo diverso, crianças brincando. A pessoa em destaque era uma menina que se parecia muito com Ana. Essa sou eu, sussurrou Dona Lúcia, um sorriso triste no rosto. Meu Deus, você se parece com a sua avó, exclamou Ana admirada. Havia uma conexão que parecia transcender gerações. Mas ao olhar para a menina na foto, ainda preso na inocência, Ana percebeu um traço sombrio. O que houve com a sua família após essas fotos? Dona Lúcia soltou um suspiro profundo. Segredos, Ana, sempre foram segredos. Nos afastaram. Uma traição estragou tudo. O tempo parecia parar. O que era isso? O peso da revelação pairava no ar, como um objeto prestes a cair e quebrar. Uma traição? O que você quer dizer com isso? Carlos indagou, agitando-se.
Um amor escondido, esse foi o estupim de tudo. As palavras de Dona Lúcia pareciam mais leves que o ar, mas seu olhar continuava carregado de dor e arrependimento. Ana inclinou-se mais perto, a ansiedade crescendo em seu peito. Que tipo de amor? Vocês precisavam se proteger, não precisavam? Dona Lúcia fez uma pausa, um momento doloroso de reflexão. A traição de alguém próximo foi assim que dividimos a família. O olhar distante de Dona Lúcia fixou-se em um canto, como se buscasse lá longe uma resposta que a salvasse. Carlos, perplexo, olhou para Ana. Isso foi um impacto para todos, não só para Dona Lúcia. Ao revelar isso, podemos mudar as coisas, conectar o passado e o presente. Talvez seja o momento de quebrar as cadeias desses segredos antigos, disse Ana, confiante. Precisamos de coragem para ver a verdade. Precisamos entender essas histórias, trazer à luz o que está escondido. No entanto, viver isso pode significar enfrentar as memórias que estão enterradas e decidir o que realmente queremos manter, refletiu Carlos, olhando nos olhos de Dona Lúcia. O que irá acontecer com a nossa comunidade se descobrirmos o que foi oculto? A verdade pode ser um caminho rápido para a cura ou para mais dor. Dona Lúcia mordeu o lábio inferior, seus olhos brilhavam com a determinação de quem não queria mais ficar presa ao passado. Talvez esteja na hora de revelar esse amor escondido, para que possamos reescrever nossa história, para que não tenhamos mais segredos de ninguém. O peso do momento parecia recair sobre todos. Ana sentiu que o que estava prestes a ser revelado tinha a força de uma tempestade. Com um gesto hesitante, Dona Lúcia puxou mais uma foto do fundo da caixa. Mas ao ver a imagem, seu rosto palideceu. O que estava nessa foto? A certeza de que a vida nunca mais seria a mesma começou a tomar forma no coração de Ana. Não, isso não pode ser, murmurei Dona Lúcia, suas mãos trêmulas levantando a fotografia na direção deles. O que ela estava descobrindo era o início de um furacão. Que segredos essa imagem guardava, enquanto a verdade se desenrolava diante deles, o que mais poderia mudar? A foto tremia nas mãos de Dona Lúcia, como se estivesse viva, pulsando com uma dor que só ela conhecia. As cores antes vibrantes pareciam desbotadas, e a expressão no rosto da mulher que aparecia na imagem trazia uma névoa de lembranças amargas. Ana e Carlos se inclinaram para ver melhor, seus corações acelerados. O que poderia fazer Dona Lúcia reagir daquela maneira? Com um movimento hesitante, Dona Lúcia virou a foto, revelando uma mulher, de cabelos escuros e olhos penetrantes, que tinha uma semelhança desconcertante com Ana. A respiração de Ana ficou presa na garganta. Quem é ela? Perguntou com voz trêmula, tentando entender a conexão que aquele rosto trazia. É a Maria, minha melhor amiga, revelou Dona Lúcia, a voz embargada. E também o meu amor. Um silêncio pesado se estabeleceu. Carlos estava tão surpreso quanto Ana. Aquela amizade transbordava algo mais profundo, algo que Dona Lúcia agora se via obrigada a encarar. A revelação parecia cortar as correntes do passado, mas deixava todos apreensivos sobre o que viria a seguir. Mas esse amor, Dona Lúcia, isso é o que causou a traição? Perguntou Carlos com uma mistura de curiosidade e preocupação. Ela acenou lentamente, deixando escapar um suspiro profundo. Sim, na época éramos jovens e cheias de sonhos. Mas o que não sabíamos era que o amor, quando não é livre, só traz complicações. O filho do meu irmão se apaixonou por Maria também, isso desencadeou um ciclo de ciúmes e desentendimentos. Ana pôde ver a dor nos olhos da avó, um reflexo da batalha interna que acontecia ali. Como vocês acabaram se afastando? O que aconteceu com Maria? Os olhos de Dona Lúcia brilhavam com lágrimas contidas. Eu queria ficar com ela, mas a pressão da família foi muito forte. Nós tentamos nos esconder, mas os rumores não paravam. No fim, Maria se foi e eu fiquei aqui com os segredos e a culpa. Ana sentiu um aperto no coração. A dor e a solidão que Dona Lúcia havia suportado por anos agora eram palpáveis. A verdade sempre parece mais leve, mas àquela altura, a leveza de saber parecia um fardo imenso. Você a amou, e isso está tudo bem, disse Ana, decidida a dar força. Mas o que aconteceu com o seu irmão e o filho dele? Eles souberam do que estava acontecendo? Dona Lúcia balançou a cabeça. Foi devastador. Assim que souberam, as coisas mudaram para sempre. Família se dividiu, amigos foram contra amigos. Descobrimos que por mais que tentássemos nos manter unidos, o segredo nos destruiu. A confusão no rosto de Carlos indicava que ele estava pensando em tudo o que havia aprendido até então. Então, o que você quer fazer agora? Como querer reescrever essa história? Dona Lúcia finalmente olhou no fundo dos olhos de Ana. Quero me reconciliar com o passado, contar a verdade para todos. O amor que tive não deve ser lembrado apenas como uma traição, mas como algo profundo. Um amor que nunca poderia ser sufocado.
Ana sentiu um impulso de felicidade e esperança. Vamos juntas a essa comunidade. Se conseguirmos falar e mostrar como esse amor pode ser parte do nosso legado, talvez possamos curar e unir as famílias. A verdade precisa sair, Dona Lúcia. Enquanto falavam sobre as possibilidades, uma nova sensação de expectativa crescia no coração de Ana. Mas a tensão não havia se dissipado completamente. E a imagem de Maria, mesmo depois de tantos anos, ainda pairava no ar como um aviso e uma promessa. Mas se revelarmos isso, fazendo justiça ao seu amor, o que mais poderemos perder? Perguntou Carlos, a preocupação em seu olhar cintilando com a luz que emanava das fotos. O que mais poderia ser revelado? A história de Dona Lúcia estava mais entrelaçada com a comunidade do que poderiam imaginar. Agora, com o horizonte de mudanças à vista, Ana começou a se perguntar: até que ponto seriam boas as mudanças que buscavam? Enquanto todos se preparavam para essa jornada de revelações, uma sombra pairava do lado de fora da casa, alguém observava. A transformação estava apenas começando. Ana não conseguia parar de pensar na conversa que tiveram. As palavras de Dona Lúcia ecoavam na sua mente como um mantra: quero me reconciliar com o passado. Elas traziam um calor inesperado, uma esperança de mudança. Mas assim que a ideia de revelar os segredos da avó começou a parecer viável, outra preocupação aprendia: as consequências. Ouvindo a voz interior que insistia para avançar, decidiu que se uniria à avó nessa jornada de revelação. Eu estou aqui com você, Dona Lúcia. Vamos encontrar Maria e contar a verdade, Ana falou com firmeza, como se sua determinação pudesse erguê-las acima do peso que o passado impunha. Dona Lúcia sorriu, um sorriso tímido, mas que se expandia com gratidão. Obrigada, Ana. É essa coragem que eu precisava. Porém, o que dirão? O que pensará o povo? Eles têm o direito de saber. O amor não é algo que deveria ser escondido, disse Ana, sentindo que suas palavras ganhavam vida. A ideia de um futuro em que o amor de sua avó poderia ser aceito, em vez de sugar as energias da família, a animava. Mas você não sabe, meu irmão. A família ficou tão dividida. Eu não sei se suportarei ver a dor nos olhos deles novamente. Dona Lúcia respondeu, a voz embargada pelo peso das memórias. Nesse instante, Carlos aproveitou para intervir. Se a verdade for revelada, talvez a dor possa se transformar em cura. A gente não pode viver com o peso do passado, não é? Se o amor que você teve pode inspirar outros, isso já vale muito. Ele estava mais envolvido do que Ana imaginou. As palavras que saíam de sua boca eram de alguém que desejava transcendência. Com um suspiro profundo, Dona Lúcia olhou pelo vidro da janela. Do lado de fora, a sombra que observava parecia se movimentar, como se hesitasse em se aproximar. Se não for em um momento de união, pode ser a própria ruína, disse ela, os olhos se perdendo no horizonte. Depois de uma longa pausa, Ana a interrompeu. Vamos organizar uma reunião na comunidade. Eu sei que todos têm suas opiniões, mas é hora de falarmos abertamente. Precisamos de um espaço seguro para expor tudo. A determinação na voz de Ana surpreendeu até mesmo a ela mesma. A avó hesitou. E se isso tudo piorar as coisas? E se eles não aceitarem? Não podemos voltar atrás. O coração de Ana disparou com a possibilidade de uma rejeição. Ela nunca havia considerado que o amor de Dona Lúcia poderia ser visto como um erro. Não podemos saber se não tentarmos, Dona Lúcia. Às vezes, é preciso ousar. Dona Lúcia deixou escapar uma leve risada. Você tem uma determinação admirável, minha neta. Como isso é belo, o futuro está mesmo se abrindo para nós. Mas, um ruído imprevisto a fez voltar à realidade. A sombra do lado de fora havia desaparecido. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Você viu? Antes que pudesse responder, Carlos interveio, atenção em sua voz. Talvez devêssemos investigar, quem sabe alguém estava ouvindo. O trio decidiu sair para a varanda, e a noite fresca trouxe um novo ar de expectativa. Seria apenas uma coincidência? Ou aquela sombra fazia parte de algo maior, um aviso de que nem todos estariam prontos para ouvir? Enquanto olhavam em volta, o silêncio da noite parecia ter uma resposta a dar. Precisamos agir rápido, antes que algo comece a se desenrolar, Ana murmurou, sentindo que o tempo estava se esgotando. O que mais poderia surgir dessa escuridão que agora cercava? E enquanto a brisa noturna soprava, Ana percebeu que a verdade não só as libertaria, mas também revelaria ainda mais segredos, possíveis traumas e amores não vividos, escondidos nas sombras da história familiar. No fundo do coração, ela já sentia que talvez não fossem apenas os segredos do passado que iriam emergir naquele momento. Assim, com a noite negra ao redor e o futuro em suas mãos, a questão que pairava sobre eles era simples e complexa. Estariam prontos para enfrentar tudo o que poderia ser revelado?
Os ventos da mudança começaram a soprar com força em São Miguel do Araguaia. A reunião que Ana, Carlos e Dona Lúcia planejaram viria a ser o marco definidor não apenas das vidas deles, mas de toda a comunidade. O passado, até então esquecido e enterrado, urgia por ser revelado. A coragem de Dona Lúcia, agora alimentada pelo apoio de sua neta e do filho de sua irmã, encontrava eco nas conversas da cidade. Na manhã do encontro, o clima estava carregado de expectativa. O povo da cidade, receoso, movimentava-se entre olhares curiosos e nervosos na praça. Afinal, a verdade prometia tanto dor quanto libertação. Ana, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros, não deixou que o temor a impedisse. Ela olhou para Carlos, que também estava mais decidido. Uma aliança nova e forte começava a se formar entre eles, unida por um objetivo maior: a reparação de laços rompidos. Ao subirem no pequeno palanque montado para a reunião, a praça foi se silenciando. Ana respirou fundo e foi a primeira a falar, a voz firme e o olhar determinado. Estamos aqui hoje para falar sobre o amor, um amor que nunca deveria ter se escondido. É o momento de enfrentarmos nossa história e nos encontrarmos como uma comunidade. Dona Lúcia, ao seu lado, estava emocionada. Suas mãos seguravam a caixa aberta com as fotos e cartas em um gesto de reverência. Era a hora de revelar os segredos que tinham o poder de transformar a dor em compreensão. As palavras dela emergiram lenas de sinceridade. Meu amor por Maria foi desviado de sua essência pela pressão do passado. Eu não queria causar mais dor, mas agora vejo que o que guardamos na escuridão precisa ser trazido à luz. Os murmúrios na multidão misturavam-se com olhares incrédulos. Ana percebeu que algumas pessoas ainda estavam visivelmente céticas, mas outros já começavam a se conectar com a ideia de que a verdade poderia unir ao invés de dividir. Levantando uma carta da caixa, Dona Lúcia continuou: isso contém partes de nossa história, segredos que nos afastaram, mas que também podem nos conectar de uma forma nova. Não deveria haver espaço para traição ou culpa. O amor é sempre digno. E foi nesse espaço que sentiu uma mudança. A primeira mão levantada na multidão foi de um senhor que costumava comprar na mercearia, um dos amigos de longa data. Eu nunca soube. Por que você não contou antes, Dona Lúcia? A voz dele começou a ecoar, e mais pessoas começaram a se unir à conversa, contando suas próprias histórias de desentendimentos, de traições e amores perdidos. Carlos, tomando coragem, levantou-se. Precisamos ser uma comunidade que se acolhe, e não que se destrói por segredos ou rivalidades. Se Dona Lúcia teve coragem de falar, então todos nós devemos ter coragem de ouvir. As palavras dele carregavam um peso renovado que parecia irradiar ao redor da praça. Afinal, o que estavam começando a entender era que não eram apenas os segredos de Dona Lúcia, mas de muitos outros em São Miguel que precisavam ser desvendados. Amor e dor acabam por caminhar juntos às vezes. Mas enfrentar isso é o primeiro passo para a cura. Ana falou firme, e o público começava a sentir uma crescente sensação de pertencimento e conexão. Ao fim da reunião, Dona Lúcia assinou um compromisso com todos, um pacto em que todos se revezariam em identificar seus próprios segredos e perguntar se poderiam revelar. Uma aliança era formada, baseada em amor, compreensão e perdão. Enquanto caminhavam de volta para casa, Ana sentiu que algo monumental mudará naquele dia. Os sorrisos nos rostos dos vizinhos eram notas de esperança, e entre eles, o amor de Dona Lúcia por Maria agora não era mais um fardo, mas um símbolo de coragem e autenticidade. Naquela noite, ao olhar para o céu estrelado, Ana pôde sentir a energia vibrante da nova história que todos estavam reescrevendo. Uma transformação que começou com uma traição, mas que se revelaria uma celebração da luz que todos carregavam. Se a verdade os uniu, então enfrentariam juntos tudo o que viesse, como verdadeiros aliados, revigorando suas raízes em um solo mais forte. A vida em São Miguel do Araguaia agora tinha um novo significado, e com isso, a certeza de que o amor verdadeiro é o que sempre prevalece. E assim a comunidade se reerguia, um novo dia amanhecendo, e com ele, a promessa de um futuro repleto de histórias genuínas, onde cada um seria livre para amar. Agora, antes de encerrarmos, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a alcançar mais pessoas. Comente suas reações sobre essa transformação incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mensagem de coragem e união. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos construir uma comunidade mais forte.